Fala pessoal, mais um Enfermares em Pauta chegando, Enfermares número 12. Estamos eu aqui, o professor Flávio Borges. Tudo bem, Flávio? Tranquilo? Tudo tranquilo. Pessoal, vou trazer hoje 3 julgados bem legais. O primeiro julgado envolvendo direito penal, aquela questão que nós comentamos sobre a controvérsia que estava se desenhando no STJ sobre o crime de estelionato e a mudança da natureza da ação penal pelo pacote anticrime. Discussão mais especificamente sobre a retroatividade da nova regra que previu a necessidade da representação do ofendido. O STJ pacificou finalmente a questão, acabou a controvérsia e temos que ficar bem atento aí ao que foi decidido. Segundo julgado, outra questão que se aguardava, esta há muito tempo já, a definição pelo Supremo quanto à súmula 347, que falava da possibilidade dos tribunais de contas declararem a inconstitucionalidade de lei no julgamento das contas dos administradores públicos, né, e outras atribuições próprias dos tribunais de contas, né. O Supremo entendeu que essa súmula não subsistiu à Constituição de 1988, vamos entender por quê. E, finalmente, um tema de direito processual penal, mais uma polêmica do pacote anticrime, a possibilidade de conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva. Vamos ver como que o STJ pacificou o tema, que também tínhamos divergência entre a quinta e a sexta turmas, e vamos também já analisar uma exceção que o STJ, na sequência, trouxe em um novo julgado da matéria. Então, temas bem legais para a gente explorar aí. Pessoal, eu trago também 3 julgamentos, 2 de direito processual civil. Um tratando do prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença quando há depósito, não o pagamento, mas o depósito. Será que o STJ faz uma contagem diferente ou segue a literalidade do CPC? Um segundo julgado do STJ, da Corte Especial, sobre a multa combinatória. Ela pode ser alterada, ela pode ser modificada antes ou depois do trânsito do julgado. Vamos entender que decisão do STJ foi essa. E por fim, um julgado de direito do consumidor, tratando da legitimidade do Banco Central para figurar no polo passivo de uma ação em que o suposto consumidor pede dano moral em razão da ausência de notificação prévia da inscrição do seu nome num cadastro de inadimplente. Vamos entender isso, vamos em frente. Pessoal, então começamos com o julgado de direito penal da terceira sessão do STJ, resolvendo uma controvérsia na aplicação do pacote anticrime. O que estava em jogo era o crime de estelionato e, mais especificamente, a nova regra do artigo 171, parágrafo 5º do Código Penal. O que fez o pacote anticrime, a Lei 3.964? Mudou completamente o cenário em relação à natureza da ação penal do crime de estelionato. Antes do pacote anticrime, a regra era de que o estelionato se sujeitava a crime de ação penal pública incondicionada, apenas nas hipóteses dos artigos 181, 182 do Código Penal, absolutamente excepcionais, é que o crime de estelionato era sujeito à representação do ofendido. O pacote anticrime inverteu as coisas, colocou o crime de estelionato como regra, sujeito à representação do ofendido. Apenas a título de exceção é que o crime de estelionato vai se sujeitar vai ser crime de ação penal pública incondicionada. E só para a gente lembrar das exceções, porque elas com certeza vão cair muito em prova. Então, como regra, agora crime de estelionato é sujeito à ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Quando que vai ser de ação penal pública incondicionada? Quando se cuidar de crime contra a administração pública, direta ou indireta, e aqui o legislador não distingue pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, de modo que um crime de estelionato praticado contra uma empresa pública ou contra uma sociedade de economia mista, que integram a administração indireta, mas como pessoas jurídicas de direito privado, ainda assim será pública incondicionada. Segunda situação, crime de estelionato contra a criança ou adolescente. Terceira exceção, crime de estelionato praticado contra a pessoa com deficiência mental. E a última, que é muito frequente na prática, crime de estelionato praticado contra
pessoas maiores de 70 anos ou incapazes. Então, vejam, um crime de estelionato contra uma pessoa idosa não necessariamente vai ser pública incondicionada a ação penal. Idoso é acima de 60, né, pelo Estatuto do Idoso, Lei 10.741. Tem que ser mais de 70 anos para ser pública incondicionada, ou então ser incapaz, né, ter algum tipo de doença mental, para que efetivamente caia numa das outras exceções. Então tá, como regra, o crime de estelionato agora é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. O que nós temos aí? Uma regra de direito material ou uma regra de direito processual? Se for uma regra de direito processual, tem aplicabilidade imediata. Se for de direito material, como nós podemos ter aqui situações mais benéficas ao réu, a norma deve retroagir por conta do artigo 2º do Código Penal e do artigo 5º da Constituição, que prevê a retroatividade da regra mais benéfica. Temos, na verdade, uma norma mista. Mista por quê? Porque envolve a ação penal, mas traz, a bem da verdade, uma situação nova de extinção da punibilidade, num caso que antes não existia. Então, por exemplo, num crime de estelionato que não caia nessas exceções, ou seja, sujeito à ação penal pública condicionada à representação da vítima. Se não houver a representação no prazo legal de 6 meses, o que nós temos? Extinção da punibilidade pela decadência. Vejam, pessoal, é uma situação mais favorável a esses casos, portanto. Daí, sendo uma norma mista, vamos aplicar retroativamente. Mas essa retroatividade, como que ela se dá na prática? Ela tem algum limite? Por exemplo, se temos alguém cumprindo pena por um crime de estelionato que antes era de ação penal pública incondicionada e agora é condicionada à representação, vamos ter que parar a execução penal para que a vítima represente e assim a pena continue sendo cumprida? Não. Isso, doutrina e jurisprudência nunca enveredaram por esse caminho. Se já tinha transitado em julgado, tranquilo, não se aplicava porque, na verdade, o direito de ação, a ação penal, já tinha sido exercitado e, consequentemente, a regra já não mais poderia se aplicar a essas situações antigas, né, passadas. A controvérsia existia quanto à incidência nas ações penais em curso, ou seja, fatos anteriores, vai haver aplicação retroativa, mas quando nós já tínhamos uma denúncia oferecida pelo MP. Para a sexta turma do STJ, o entendimento era de que a nova lei se aplicaria às ações penais em curso. A quinta turma do STJ seguiu outro caminho, dizendo que se a ação penal já estava em curso, a nova regra não seria aplicável. Os argumentos, né, é que para essa quinta turma, né, para a quinta turma do STJ, para essa outra orientação, é de que se já tinha denúncia oferecida pelo Ministério Público, tínhamos ali um ato jurídico perfeito, por segurança jurídica, não seria aplicável a nova regra. Já para a sexta turma, o fato ali de haver a denúncia oferecida não poderia obstar a retroatividade numa norma mais benéfica, de modo que nós deveríamos suspender a ação penal e intimar a vítima para que ela em 30 dias fizesse a representação sob pena de decadência e extinção da punibilidade. Esse prazo de 30 dias foi aplicado por analogia lá da Lei 9.099, que trouxe uma regra na mudança da natureza da ação penal no crime de ação penal, no crime de lesão corporal leve e culposa, que também eram crimes sujeitos à ação penal pública incondicionada e pela Lei 9.099 passaram a ser de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Vejam que nessa Lei 9.099, em relação à lesão corporal leve e culposa, o legislador cuidou da questão. O problema aqui do estelionato é que o legislador ficou silente. E aí a quinta turma do STJ ia num caminho, sexta turma no outro. Recentemente, a terceira sessão do STJ
pacificou a controvérsia. E qual o entendimento que prevaleceu? O da quinta turma do STJ. Um entendimento, pessoal, muito mais prático. Por quê? Porque as ações penais em curso, ou seja, que ainda não tinham transitado em julgado, que já tinham, portanto, denúncia oferecida quando o pacote anticrime entrou em vigor, 23 de janeiro de 2020, que é o marco a considerar, nesses casos não precisa ser adotada nenhuma providência quanto a intimar a vítima e colher ali sua manifestação quanto ao intento de efetivamente representar pela persecução do crime. Não é preciso, vejam ações penais que estariam no STF, no STJ, nos TJs, nos TRFs, e em primeira instância, pela sexta turma, deveriam ser suspensas. Por força do entendimento da quinta turma, que acabou prevalecendo, nada precisa ser feito. Então, trocando em miúdos, pessoal, se o crime de estelionato, quando veio o pacote anticrime, 23 de janeiro de 2020, ainda estava na fase de investigação, ainda não tinha denúncia oferecida pelo Ministério Público, vai ser necessário verificarmos se a hipótese não cai em uma das situações, na verdade, se não na regra geral, né, de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Se cair nessas hipóteses, mesmo que o fato seja anterior ao pacote anticrime, tem que haver a representação da vítima no prazo decadencial, sob pena, né, de extinção da punibilidade. Já se o fato, mesmo sendo anterior, já havia sido trazido ao judiciário numa denúncia oferecida pelo Ministério Público, isso em 23 de janeiro de 2020, e aí não importa a fase em que se encontra a ação penal, naquele marco, né? Primeira instância, grau de apelação, recurso especial, recurso extraordinário, basta que não tenha transitado em julgado, não vai, na verdade, ter qualquer reflexo. Aliás, se transitou em julgado, nós vimos que não vai ter em nenhuma hipótese, né, nenhuma corrente. Então, se já tinha denúncia oferecida em 23 de janeiro de 2020, vigência do pacote anticrime, não precisamos adotar nenhuma providência quanto à intimação do ofendido para que se manifestasse, porque vai prevalecer o quadro legal anterior que preconizava ação penal pública incondicionada. Então, vejam, uma questão que era dividida no STJ, que era bastante polêmica, no STF o entendimento majoritário vinha exatamente na linha da quinta turma, e foi efetivamente o entendimento que prevaleceu no STJ, de modo que nós já temos um posicionamento nos tribunais superiores, STJ e STF, seguindo a linha, portanto, de que não vamos precisar intimar vítimas de crimes de estelionato em ações penais que já foram propostas, já haviam denúncia, né, já tinham denúncia oferecida quando o pacote anticrime entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020. Certamente matéria para cobrança aí nas novas provas que virão. Legal, muito bom. Julgamento aí de processo penal e direito penal. Bom, eu vou para o direito processual civil, no julgamento da terceira turma, sobre contagem de prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. Eu sempre gosto de trazer esses temas relativos ao processo de execução, porque é muito comum nós nos dedicarmos ao processo de conhecimento, tanto na fase de estudo para concurso, como no nosso dia a dia processual. E deixamos o processo de execução meio de lado. E isso reflete uma certa cultura do povo brasileiro de preferir discutir ideias e teorias a realizar algo na prática. E a execução nada mais é do que tornar real, tornar prático, efetivo, um direito reconhecido num título judicial, que pode ser um título executivo judicial ou um título executivo extrajudicial. Então nós temos a fase de cumprimento de sentença, nessa ideia do processo sincrético, como uma fase subsequente à fase de conhecimento. O devedor é intimado para pagar, e aí ele deve, e eu estou me referindo aqui ao cumprimento de sentença para pagar quantia certa.
Então, o devedor é intimado para pagar no prazo de 15 dias, de acordo com o CPC de 2015, e não havendo o pagamento, imediatamente, sem a necessidade de uma nova intimação, correm mais 15 dias para o devedor, o executado, apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença. Então, são 15 dias para pagar e imediatamente mais 15 dias para apresentar a defesa, que é chamada de impugnação, nessa fase do cumprimento de sentença, caso não haja pagamento. O que sucedeu no caso concreto é que, no prazo do pagamento, o devedor não pagou, mas ele apresentou um depósito para garantir o juízo. E aí o exequente queria que o prazo de 15 dias começasse não do termo final do prazo para pagamento, mas do próprio dia em que foi realizado esse depósito. O tema chegou no STJ, a corte decidiu, mas para fazer isso voltou-se um pouco para entender o histórico desses prazos dentro do processo de execução. Então voltou-se lá ao CPC de 73, para lembrar que lá na origem, os embargos do devedor, que era a defesa que havia pertinente ao processo de execução, exigia a garantia do juízo. Isso na origem, na redação original do CPC de 73. Exigindo-se a garantia do juízo, com a oferta de um bem ou a penhora do bem, era necessário promover-se a intimação desse ato, e só quando houvesse a intimação desse ato, o devedor fosse intimado desse ato de garantia, da formalização da garantia ou da penhora, é que o prazo dos embargos começava a correr. Depois esse entendimento foi transportado para o cumprimento de sentença, porque esse processo sincrético ele não surgiu na origem do CPC de 73, mas as sucessivas reformas que o Código recebeu incorporaram esse processo sincrético, de modo que, para alguns títulos executivos, havia uma fase de cumprimento de sentença em sequência à fase de conhecimento. E quando fosse necessária a oferta da garantia do juízo, para que a própria defesa fosse conhecida, essa garantia, ou a penhora, ou o ato que fazia às vezes disso, gerava intimação do devedor para que só então o prazo começasse a correr. Bom, o STJ explica que o CPC de 2015 mudou esse quadro. Por quê? Porque o devedor não precisa mais garantir a execução para apresentar defesa. Quer se trate da fase de cumprimento de sentença, que é pertinente aos títulos executivos judiciais, que se faz em sequência a uma fase de conhecimento, quer se trate do processo de execução propriamente dito, que é pertinente ao título executivo extrajudicial, dentro do qual a defesa se faz por meio de embargos do devedor. Pois bem, quer a impugnação ao cumprimento de sentença, quer os embargos do devedor, dispensam a oferta de garantia para que a defesa seja conhecida. A garantia vai existir não para que a defesa seja conhecida, mas para suspender, somando-se a outros requisitos, a prática dos atos executivos. Mas a defesa em si vai ser conhecida e julgada, independentemente da oferta dessa garantia. Então, feito esse histórico, e partindo dessa premissa, o STJ decide que a oferta da garantia não vai alterar a sistemática de contagem do prazo da impugnação ao cumprimento de sentença. Então não altera, não antecipa, não traz o termo acó para o momento anterior. Não. Intimado o devedor, começam-se os 15 dias para pagamento. Ainda que ele oferte a garantia, ou mesmo que não oferte e não pague, vem em sequência os 15 dias para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. E a STJ diz que isso não ofende o princípio da celeridade, que era um argumento que o exequente levantou para tentar modificar esse prazo, porque a intimação é uma só. Houve sim economia processual, uma só intimação, com plena ciência do devedor que ele tinha 15 dias para pagar, e depois mais 15 dias automaticamente, sem nova intimação, para apresentar a sua defesa. Bem legal o entendimento, então. É isso. Bem legal, né, Flávio? Processo civil aí importante para todas as carreiras, né? Salvo as policiais, né? Tema
quentíssimo aí para a magistratura, Ministério Público, Advocacia Pública, né? Eu trago agora, pessoal, um assunto bem legal também, envolvendo direito constitucional, direito administrativo, envolvendo a súmula 347 do STF. Essa súmula, pessoal, o que ela diz? O Tribunal de Contas, no exercício das suas atribuições, pode declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público. Essa súmula é de 1963, pessoal, então anterior não apenas à Constituição de 1988, mas também à Constituição de 67, emenda 1 de 69. E havia uma grande discussão doutrinária e jurisprudencial quanto à subsistência dessa súmula frente à Constituição de 1988. E aí nós poderíamos nos perguntar, por que só com a Constituição de 1988? O controle de constitucionalidade já não existia na Constituição de 1967? Claro que a discussão tangencia a atribuição do Poder Judiciário de analisar a constitucionalidade de leis, né? E aí nós sabemos que foi a Constituição de 1891 que introduziu o controle difuso, né, no nosso sistema jurídico, e com a emenda constitucional 16 de 1965, ainda a Constituição sob a égide, né, da Constituição de 1946, tivemos a introdução do controle concentrado de constitucionalidade. O que mudou se nós já tínhamos, quando veio a Constituição de 88, se nós já tínhamos tanto controle difuso quanto controle concentrado? Tivemos uma ampliação, um alargamento dos legitimados para o controle concentrado de constitucionalidade. Antes, tudo ficava concentrado, a legitimidade para o controle abstrato, para o controle concentrado, ficava no Procurador-Geral da República. Com a Constituição de 88, tivemos vários outros legitimados, além, né, do PGR, Presidente da República, Governador de Estado, OAB, Assembleias Legislativas que se manifestam por a maioria, né, das assembleias podem propor também, confederações, né, de âmbito nacional, enfim, temos um leque amplo. E o que tem isso a ver com a súmula 347? É que a doutrina começou a questionar a súmula 347 ao argumento de que, com tantos legitimados para o controle de constitucionalidade, para o controle abstrato, sobretudo, né, e concentrado no Supremo Tribunal Federal, não teria mais sentido deixar que o Tribunal de Contas, que não é um órgão do Poder Judiciário, pudesse declarar a inconstitucionalidade de leis. Essa discussão chegou a começar a um debate, né, a ensejar um início de debate no Supremo em relação à lei da ANP, né, a Lei 9478 de 98. Por quê? Porque ela previra um procedimento simplificado de licitações em relação à Petrobras. E muitos na doutrina disseram isso é inconstitucional, porque ela é uma sociedade de economia mista, deve se sujeitar à Lei 8666, que traz normas gerais aplicáveis a toda a administração pública brasileira e não pode só uma estatal ficar de fora. O Tribunal de Contas da União declarou a inconstitucionalidade dessa regra da Lei 9478. E a Petrobras, claro, querendo ficar com seu procedimento simplificado, à época não tínhamos ainda a lei das estatais, pessoal, a Lei 3.300 de 2016, 3.303, né, 2016, veio no Supremo com mandado de segurança e conseguiu liminares exatamente na linha de que a súmula 347 não subsistiria. Mas, a bem da verdade, o tema nunca foi a plenário do Supremo, e nunca foi porque a lei das estatais veio e revogou essa regra da Lei 9478, da lei da ANP, que trazia um procedimento simplificado para a Petrobras, e aí disciplinou a matéria na própria Lei 3.303, na lei das estatais. Vejam, o plenário, então, não tinha jurisprudência na matéria, e agora trouxe, muito recentemente,
na verdade, um conjunto de mandados de segurança impetrados por auditores da Receita Federal do Brasil e entidades de classe que congregam auditores da Receita Federal do Brasil, que impetraram o mandato de segurança contra ato do TCU. Sabemos que a competência é originária do Supremo para conhecer de mandado de segurança contra atos, decisões do Tribunal de Contas da União. O que eles questionavam, pessoal? O TCU, na análise, o que a gente chama de registro, né, de aposentadorias e pensões, começou a glosar aposentadorias e pensões que traziam um adicional, uma gratificação, incorporando aos proventos da inatividade, aposentadoria ou pensão, essa gratificação. A lei previu que essa gratificação seria incorporada a aposentadorias e pensões. No entanto, o TCU disse que isso era inconstitucional, que a lei que previu isso era inconstitucional porque não teria havido contribuição previdenciária dos auditores sobre essa gratificação e, consequentemente, ela não poderia se incorporar. Seria inconstitucional a lei que trouxe previsão nesse sentido. O Supremo, no julgamento dos mandados de segurança, entendeu que o TCU não pode declarar a inconstitucionalidade de leis, ou seja, restou superada a súmula 347 do Supremo. E o argumento é, sobretudo, né, a questão de que o controle de constitucionalidade concentrado, o modelo abstrato, teve com a Constituição de 88 a abertura de um leque de legitimados a facilitar muito que seja trazido ao Poder Judiciário esse exame da compatibilidade de leis ou atos normativos, né, com a Constituição Federal. Consequentemente, usurpa o TCU competência outorgada ao Supremo Tribunal Federal. É claro, quando a gente fala de TCU, a gente pensa lá no Supremo, também sabemos que há controle concentrado de natureza abstrata por parte dos tribunais de justiça, tendo como parâmetro a Constituição estadual, né? Mas quando a gente fala de TCU, súmula 347, que vinha sendo aplicada aí pelo TCU, nós pensamos no Supremo Tribunal Federal em matéria de controle concentrado, no modelo abstrato. Então, vejam, pessoal, não pode o TCU declarar a inconstitucionalidade de leis no exercício das suas atribuições de controle, de legalidade, de economicidade, fiscalização contábil, orçamentária, financeira da administração pública de maneira geral. Então, o que acontece se o TCU acha que uma lei é inconstitucional? Por exemplo, pensemos agora na nova lei de licitações e contratos, a 14.133, né, de 1º de abril de 2021. Imaginemos que o TCU entenda que uma regra da nova lei é inconstitucional. Ele pode declará-la inconstitucional? Não. Então ele vai aplicar uma norma inconstitucional? Se ele quiser fazer alguma coisa, ele pode representar, por exemplo, ao Procurador-Geral da República, para que este aí sim, como legitimado para o controle abstrato de constitucionalidade, mova uma ADIM, uma ADC, uma DPF perante o Supremo Tribunal Federal. O TCU, no entanto, não pode, esponte própria, deixar de aplicar uma lei por entendê-la inconstitucional. Então, é uma decisão extremamente importante que representa a superação de uma súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula 347, que continuava sendo aplicada pelo Tribunal de Contas da União, e com isso temos uma limitação, né, das atribuições e competências do Tribunal de Contas da União. Eu, particularmente, concordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, já que o TCU não é um órgão do Poder Judiciário e já que nós temos o Supremo para examinar, né, a constitucionalidade de leis, podendo ser provocado por um leque aí de inúmeros legitimados. Então, não sei qual é a opinião de vocês, mas gravem bem, porque a matéria, sem dúvida alguma, virá
tanto no direito constitucional, a gente pode enxergá-la, como no direito administrativo, em matéria de controle da administração pública, como também no direito financeiro, né, pessoal? Já que temos ali questões relacionadas ao controle orçamentário financeiro da administração pública. Muito bom, o tema sempre em voga, essa questão de controle de constitucionalidade pela administração pública, pelo Tribunal de Contas Exatamente, também. se envolve também essa questão, Flávio. Vamos então para mais um, pessoal, de direito processual civil. Agora a importância dele vem porque, não apenas pelo tema, mas porque foi um julgamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, aquele tema da modificação da multa combinatória, ou as trentes, para quem gosta de trazer essa expressão lá do direito francês, que foi algo incorporado ao direito brasileiro, permitindo que o juiz fixe multa para impor o cumprimento de decisão judicial, ou seja, uma multa que vai reforçar o cumprimento de uma decisão, tornar efetiva a jurisdição. O objetivo em si da multa não é um fim em si mesmo, mas garantir o cumprimento de uma determinação judicial. O CPC de 2015 alarga, permite a fixação expressamente dessa multa na fase de conhecimento, na fase de execução, não apenas para a obrigação de fazer. O legislador de 2015 foi mais amplo. Mas o tema submetido a julgamento no Superior Tribunal de Justiça era: pode haver a alteração dessa multa depois do trânsito em julgado, depois da decisão que a fixa, que transita em julgado, ou seja, o juiz já na fase de execução pode alterar essa multa? O STJ fez várias afirmações, partindo do pressuposto do princípio da proporcionalidade e da necessidade de que a decisão judicial se adeque à dinâmica dos fatos para concluir, por exemplo, que, baseando-se aí na literalidade do CPC, e nesse ponto os artigos tanto do CPC de 73, é o 461, e parágrafos, e o CPC de 2015 é o 537, e parágrafos, esses dispositivos permitem a alteração do valor da multa. E aí o STJ vai dizer, é tanto para subir como para diminuir, a depender das circunstâncias do caso concreto. Se aquela multa se tornar insuficiente, é possível elevar o seu valor. Se aquela multa se tornar excessiva, é possível reduzir esse montante. É possível alterar também a periodicidade da sua fixação. De regra, se fala-se até em multa diária, mas o código é aberto e o juiz pode fixar a multa com periodicidade diversas. Pode ser diária, pode ser semanal, pode ser mensal. A legislação não fechou. De regra, nós utilizamos uma fixação de multa diária. Mas o ponto é, essa periodicidade pode ser alterada. A multa também pode ser excluída, se ela não se revelar mais necessária, se os acontecimentos do caso concreto, e aí o legislador realmente utiliza uma cláusula aberta. Ele deixa em aberto para que o juiz avalie o caso concreto e faça o enquadramento, faça a adequação ao texto normativo. Mas o ponto é possível excluir a multa antes fixada, se por algum motivo ela se revelar desnecessária. Mais ainda, é possível alterar esse montante da multa, como eu já falei, mais de uma vez. O juiz pode diminuir o valor e depois pode diminuir novamente, por exemplo, se perceber que ela continuou excessiva. Não tem problema. Então ele pode fazer quantas vezes o caso concreto lhe permitir e eventualmente exigir. E em que momento o juiz pode fazer todas essas alterações? Ele pode fazer dentro da fase de conhecimento, ou ele pode fazer já depois do trânsito em julgado da decisão, ou da preclusão da decisão que se visa executar. Não tem problema. Na fase de execução, o magistrado pode promover a alteração. Aqui o objetivo é realmente que a decisão judicial se afine às circunstâncias do caso concreto e não haja desproporção, quer para cima, quer para baixo. No caso concreto, o que é que nós tínhamos? Uma decisão judicial com fixação de multa para o seu cumprimento no valor de R$500 por dia. Essa multa atingiu R$730 mil. Então, além dela ter ficado excessiva, ela ficou excessivamente desproporcional em relação à obrigação principal. Tudo bem que não é para haver, e o STJ pontua isso, uma proporção cartesiana entre a obrigação principal
e a multa fixada. A multa pode até superar o valor da obrigação principal, não tem problema. Mas essa superação foi exagerada no caso concreto, que ela atingiu R$ 730 mil. E aí houve uma redução para R$ 100 mil, já na fase de execução, depois do trânsito em julgado, alteração essa legitimada pelo STJ. Um outro ponto levantado para impugnar essa alteração foi que o devedor promoveu o depósito dessa multa na quantia total lá de R$ 730 mil. Mas ele o fez não a título de pagamento. Aí o STJ esclarece. Isso não foi um pagamento, foi um depósito para poder discutir essa alteração de montante, de periodicidade, esse tema da possibilidade de alterar o valor da multa já depois do trânsito em julgado. Então o STJ conclui, não houve preclusão lógica, porque não houve o pagamento. Se tivesse havido pagamento, pela preclusão lógica, não se poderia mais discutir aquele ato, porque seria incompatível com o ato anterior. Preclusão lógica. Não há preclusão lógica, porque foi só um depósito para que se pudesse legitimar a discussão. Então, todas essas afirmações foram feitas pelo STJ. O trânsito em julgado não atinge essas discussões, isso pode ser feito inclusive na fase de execução, depois da preclusão, no caso dessa interlocutória. Ela pode subir, ela pode descer, pode alterar a periodicidade e pode inclusive excluir. É isso, Gabriel. Muito legal, Flávio. Eu lembrei, na sessão de ontem da turma recursal, nós discutimos um caso em que o INSS atrasou o cumprimento de uma decisão judicial por 243 dias. E o valor das astrentes, das multas, ficaram em R$ 106 mil. O juiz baixou, e aqui é até importante lembrar para o pessoal, né, Flávio? Esse valor da multa vai para a parte prejudicada. Não é uma multa que vai para o Estado. É uma multa que vai para a parte. Então, quem quer discutir isso é a parte que foi prejudicada pelo atraso e que é a destinatária da multa. Então, o que aconteceu? O juiz de primeira instância reduziu esse patamar, esse valor, né, de multa para 30% daquele valor. Então, de 106 mil caiu para 30 e poucos mil. E a parte autora, inconformada, né, interpôs ali agravo de instrumento e a turma recursal teve que julgar se era cabível, em primeiro lugar, depois do trânsito julgado, e invocamos exatamente esse entendimento da Corte Especial do STJ, de que mesmo depois do trânsito julgado, é possível, sim, mexer no valor, quando excessivamente desproporcional, e no caso concreto, inclusive, acabou ficando em 50%, foi dado parcial provimento, porque se achou que no contexto ali do caso, vários aspectos foram considerados, valor do benefício, valor dos atrasados do benefício, o porquê de o INSS ter atrasado tanto, tinha uma peculiaridade no caso, se colocou em 50%, mas vejam que fica ao prudente arbítrio judicial, né, Flávio? Não é obrigatório reduzir e, ao mesmo tempo, né, pode ocorrer a qualquer momento e vai ser discutido se é caso ou não de reduzir. É muito comum essa discussão em processo de INSS. Muito comum. Exatamente. Pessoal, eu trago aqui um último julgado que também reputo extremamente quente aí para cobrança em provas, pessoal, envolvendo de novo o pacote anticrime, Lei 3.964. Pessoal, quando alguém é preso em flagrante, o juiz pode decretar a prisão preventiva de ofício? A quinta e a sexta turmas do STJ, para variar com divergência. A quinta turma do STJ entendendo que não poderia o juiz decretar a prisão preventiva de ofício, mesmo no caso de prisão em flagrante. Por outro lado, a sexta turma do STJ defendendo que era possível, sim, o juiz converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. O que está em discussão aí, pessoal? Vejam, não é algo tão simples quanto parece. Nós temos lá no CPP o artigo 310, inciso 2º do Código, que fala textualmente. Quando o juiz recebe o flagrante, uma das opções é a opção do inciso 2º, o juiz pode convertê-la
em prisão preventiva. Numa interpretação só do 310, inciso 2º, temos já a resposta de que seria cabível. O problema é que o pacote anticrime, embora não tenha mexido nessa regra, mexeu em outras regras do CPP e reforçou o sistema acusatório, né, que tem alguns temperamentos na nossa ordem jurídica, mas cada vez mais, e o pacote anticrime veio nesse sentido, ele vem sendo aperfeiçoado e vem sendo acrisolado, vem deixando mais puro. Poucos resquícios do sistema inquisitório ainda vão se manter. Vejam, pessoal, em relação a isso, o artigo 3º-A que cuida, né, do juiz das garantias, que está suspenso no Supremo, na verdade, vem na sequência, né, o juiz das garantias. O 3º-A é de natureza principiológica. Ele reafirma o sistema acusatório em que o juiz atua vinculado à iniciativa dos órgãos de persecução criminal, polícia e Ministério Público. Por outro lado, ele mexeu também o pacote anticrime no 282, parágrafo 2º do CPP, deixando claro que a decretação de medidas cautelares pelo juiz depende de requerimento das partes ou, então, no curso da investigação, de representação da autoridade policial, sem prejuízo, claro, do requerimento do MP, que pode acontecer tanto na fase investigativa quanto no curso da ação penal. E o 311 do CPP também foi mexido e agora ele expressamente vincula a decretação de prisão preventiva, especificamente, vimos que o 282, parágrafo 2º, fala em geral das cautelares, e aqui o 311 é específico quanto à decretação de prisão preventiva e a necessidade de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou na fase investigativa da representação da autoridade policial. Então, vejam que nós temos um conjunto de regras dizendo categoricamente que o juiz não pode decretar de ofício medidas cautelares. Vejam que antes do pacote anticrime se dizia, né, que o juiz, no curso da investigação, ele podia, e no curso da ação penal, não, na verdade, desculpe, eu inverti, né? No curso da ação penal, ele poderia decretar de ofício, mas no curso da investigação, não. Agora não tem mais essa distinção. O Código diz, medida cautelar, prisão preventiva, o juiz não pode decretá-la de ofício. Professor, mas então se a gente tem aí regras dizendo isso textualmente, como que a sexta turma entendia de maneira diferente? Ela raciocinava de que o 310, inciso 2º, cuidava de uma exceção a essas regras. E exceção por quê? Porque era especificamente para a situação da prisão em flagrante, e aí a regra é, na interpretação literal, ela prevê que uma das alternativas do juiz ao receber o auto de prisão em flagrante seria convertê-lo em prisão preventiva. O que prevaleceu na terceira sessão do STJ, uniformizando a matéria, pessoal? Nem mesmo na prisão preventiva, o juiz, na prisão em flagrante, o juiz pode decretar a prisão preventiva de ofício. Nem na conversão da prisão em flagrante e preventiva, ele pode fazê-lo de ofício. Prevaleceu, portanto, o entendimento da quinta turma do STJ e o entendimento que o Supremo, pela primeira e pela segunda turmas, também vinha adotando. Com isso, mais uma questão do pacote anticrime, mais um tema de grande alcance prático, que é sedimentado. Vejam que pouco mais de um ano da vigência do pacote anticrime, né, 23 de janeiro de 2020, pouco mais de um ano, já temos, só nesse Infemares aqui, temos trazido outras, né, 2 questões pacificadas na jurisprudência dos tribunais superiores. O que chama atenção, né, pessoal, de uma resposta tão rápida dos tribunais superiores em discussões extremamente relevantes envolvendo o pacote anticrime, o que é extremamente salutar, né, pessoal, e contribui para a segurança jurídica e para uma uniformização, desde logo, né, do magistério jurisprudencial. Aqui, pessoal, o que nós temos que ficar atentos em relação a esse entendimento?
ele é aplicável, tem havido audiência de custódia ou não. Se o juiz não fez audiência de custódia, e a bem da verdade, mesmo, né, em flagrante, mesmo quando ele for converter em preventiva, a resolução do CNJ prevê expressamente que isso não dispensa audiência de custódia. Mas, digamos, por qualquer contingência de ordem prática, né, o réu, o flagranteado foi preso a 2.000 quilômetros de onde efetivamente era a competência, e isso acontece, pessoal, por vezes, sobretudo na Justiça Federal, a gente tem alguns casos, né, de prisão, isso pode acontecer na estadual também, né, um mandado de prisão preventiva que foi preso, foi a decretação da prisão vem lá de um juiz do Chuí, no Rio Grande do Sul, e a prisão aconteceu lá no Oiapoque, o cara estava lá. Então, para fazer audiência de custódia, né, dificuldades de ordem prática que a gente tem. Mesmo que não tenha ocorrido, o entendimento se aplica. Ah, mas o Ministério Público não se fez presente na audiência de custódia. Não tem exceção a esse entendimento quanto à necessidade para que o juiz decrete a prisão preventiva convertendo o flagrante, o entendimento de que tem havido ou não audiência de custódia, tem o MP participado ou não da audiência de custódia, não cabe a conversão de ofício. Então, esse é o entendimento da terceira sessão do STJ, que veio agora no, né, o acórdão publicado agora em março, né, o julgamento foi de 24 de fevereiro, sedimentando a matéria. Agora, o que eu quero chamar a atenção também, trago no nosso material escrito esse julgado e trago um novo julgado da sexta turma, que veio 2 semanas depois do julgamento, não estou nem falando de data de publicação do acórdão, data de julgamento, porque até vir no informativo leva-se um tempo, até vir o acórdão leva-se um tempo, veio a sexta turma, pessoal, e cuidou de uma situação que a terceira sessão não tinha enfrentado. Imaginem que o juiz, a revelia desse entendimento da terceira, que acabou prevalecendo na terceira sessão do STJ e no Supremo, recebeu o auto de prisão em flagrante e, de ofício, decretou a prisão preventiva. Vimos, né, que a decisão, a bem da verdade, ela está contrariando a jurisprudência dos tribunais superiores. Mas antes que o réu conseguisse questionar isso, vem a autoridade policial e ratifica aquela prisão, dizendo, né, manifestando a sua necessidade. Ou então o Ministério Público se manifesta favorável à decretação que aconteceu. Para a sexta turma do STJ, essa ulterior manifestação, essa ulterior representação do delegado de polícia, que agora, conhecendo o entendimento do STJ, vai se adiantar para fazer isso, ou então do Ministério Público ratificando por manifestação também, da mesma forma do delegado, né, a decretação da prisão preventiva de ofício. Essa manifestação posterior sana o vício originário da decisão do juiz que convertera de ofício a prisão em flagrante em prisão preventiva. Mas como assim? A decisão não era nula? Pessoal, ela era, a bem da verdade. Só que o STJ, na sexta turma, veio com um raciocínio bem interessante de ordem lógica. Vejam, se o juiz decretou e agora vem uma manifestação do Ministério Público, se nós, né, entendêssemos que aquela decisão é nula e que o juiz deveria decidir de novo, bastaria o quê? Tá bom, eu ratifico aquela decisão. Então, em termos práticos, né, pessoal, essa manifestação pela decretação da preventiva, ainda que posterior, sana o vício, por quê? Porque se o juiz revogasse e agora, por conta, né, do entendimento que acabou se firmando, ele revoga, mas tem a manifestação, ele decreta de novo, né, pessoal? Então, por questões de ordem prática, não teria sentido. Não, tem que revogar e aí tem que analisar de novo. Por, né, a manifestação.
vejam, pessoal, ele vai decretar de novo, né? Ele já havia decretado antes, então, com mais razão, com a manifestação da polícia, a representação da autoridade policial, a manifestação do Ministério Público, ele vai manter aquela prisão preventiva. A bem da verdade, é um novo tipo de decretação da preventiva que supera o anterior, é essa a questão. Há um novo título, o juiz, ao manter a prisão preventiva à luz daquela manifestação da autoridade policial ou do Ministério Público. Então, além do entendimento da terceira sessão, temos essa situação específica enfrentada pela sexta turma. Eu, particularmente, concordo com o entendimento tanto da terceira sessão quanto da sexta turma do STJ, e só a título aí de curiosidade, isso acontece muito na prática, tá, pessoal? Um tempo atrás, um plantão, peguei um caso em que o MP estava presente, inclusive, na audiência de custódia, e o flagranteado, pessoal, tinha uma folha corrida com várias condenações transitadas em julgado, tinha sido preso em flagrante por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, e o MP, eu lembro durante a audiência, né, parecia que não estava, não fez pergunta, né, ali em relação à custódia, né, não estava, digamos assim, muito inteirado do caso e se manifestou pela concessão da liberdade provisória. E eu acabei, antes da decisão do STJ, né, eu apliquei o entendimento da sexta turma, dizendo, não, aqui não, né, é caso de decretação de preventiva e tive que gastar mais tempo para fundamentar pelo fato do MP não ter solicitado e invocando o entendimento da sexta turma do STJ. Agora não dá mais, né, pessoal? Agora já está pacífico na terceira sessão. Eu, particularmente, não vou mais decretar de ofício. Vou observar a jurisprudência da terceira sessão do STJ e também do Supremo Tribunal Federal. Quando a gente pensa que o tema está decidido, vem uma exceção. Por isso é que o INFEMAS é importante, não pode deixar de acompanhar. Pessoal, para finalizar, um julgado de direito do consumidor. O Banco Central tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação por danos morais e que um consumidor pede a indenização porque ele não foi notificado da inscrição num cadastro de inadimplente, num cadastro que serve para fins bancários, no caso o SIS-Bacen? Bom, o STJ reforma acórdão do TRF da 4ª Região para dizer que o Banco Central não tem legitimidade para figurar no polo passivo dessa ação. O caso envolve aquela norma do artigo 43, parágrafo 2º, que diz que o consumidor tem que ser previamente notificado quando o nome dele for ser inserido em algum cadastro. E aí o STJ tem uma súmula clássica de número 359, relativa à inscrição de devedores em cadastros de inadimplente, como Serasa, SPC, que é a entidade mantenedora do cadastro, tem que fazer a notificação prévia sob pena de gerar dano moral para o consumidor. O STJ, porém, disse que esse caso é diferente. O Banco Central administra o SIS-Bacen, mas não é ele, Banco Central, quem faz a inscrição, é a própria instituição financeira. E mais ainda, o Banco Central não tem acesso às informações, ele administra, ele tem o poder tecnológico de gerir o sistema, mas ele não acompanha o dia a dia das diversas inscrições nesse SIS-Bacen que as instituições financeiras espalhadas pelo Brasil promovem. Esse cadastro serve para colher informações bancárias a respeito dos diversos clientes e, eventualmente, fechar negócios de natureza financeira, de natureza bancária. Portanto, são informações ricas que servem para o deferimento ou indeferimento de contratos bancários, por exemplo. O Banco Central simplesmente não acessa essas informações. Ele faz uma gestão mais administrativa do SIS-Bacen, não uma gestão de inscrição. Portanto, o STJ conclui que apenas a instituição financeira que promoveu a inscrição no SIS-Bacen é que deve responder, é que tem a obrigação de promover a notificação prévia e deve responder pela ação que se pede danos morais em razão do descumprimento dessa obrigação. A relevância desse tema, pessoal, se dá porque há duas súmulas tratando do assunto. Uma, eu citei, a de número 359, que diz que a entidade mantenedora tem que fazer a notificação prévia, e no caso ela se aplica, por exemplo, ao Serasa.
Mas há uma outra súmula pertinente ao cadastro de cheques sem fundos, que é um outro cadastro gerido pelo Banco do Brasil, de número súmula 572, que aí o STJ diz que o Banco do Brasil não tem legitimidade para figurar nessa ação de danos morais, porque não é ele que vai fazer a notificação prévia. Da mesma forma que o Sisbacen é gerido pelo Banco Central, esse cadastro de pessoas nesse cadastro de cheques sem fundos é gerido pelo Banco do Brasil apenas para fins administrativos. Mas a entidade ou a instituição financeira que faz a inscrição concreta, diversos bancos, Santander, Bradesco, Caixa Econômica, o próprio Banco do Brasil, se fizer a inscrição, é que tem o dever de realizar a notificação prévia. Não o Banco do Brasil como entidade que gere o sistema, que organiza o funcionamento do sistema. É a instituição financeira que, no caso concreto, faz a inscrição. Portanto, o STJ encontra semelhança desse caso do Banco Central em relação ao Sisbacen com essa súmula 572 que trata do cadastro de cheque sem fundo, e não com a súmula 359 que trata do cadastro geral de inadimplente, de que exemplo o Serasa. Portanto, havia duas súmulas que aparentemente são contraditórias, mas a rigor não são, porque elas tratam de dinâmicas diferentes, e o STJ conclui que o caso do Banco Central, ao gerir esse Sisbacen, se aproxima muito mais desse caso do Banco do Brasil, que gere o cadastro de registros de cheques sem fundo, a súmula 572. Conclusão do STJ, o Banco Central do Brasil não possui legitimidade para figurar no polo passivo dessas ações. É isso. Legal, né, Flávio? Lembrar para o pessoal que o Banco Central é uma autarquia federal. Então, se ele tivesse legitimidade para a causa, a competência seria deslocada para a Justiça Federal, né? Com a exclusão dele, fica com a Justiça Estadual, se for um banco privado, claro, não for a Caixa Econômica Federal, por exemplo. Verdade. E outra questão é a pegadinha, né, Flávio? O Sisbacen, né, uma discussão sobre a inscrição do Sisbacen, o Bacen não tem legitimidade, né? Então, quem às vezes não conhece pode cair numa pegadinha aí em prova. Pessoal, concluímos com isso o nosso Infemares em Pauta de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham sido úteis aí as nossas observações e os julgados que nós selecionamos. Vamos em frente, pessoal. Força aí nos estudos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Pessoal, bons estudos e até a próxima.